paz seja convosco. Estamos na semana do Reino de Deus. Você já tem a cidadania deste reino? Muitas pessoas estão ansiosas para obter uma segunda cidadania que lhes facilitaria a entrada em um país ou em um bloco de países, como, por exemplo, a União Europeia, Comunidade Europeia. No entanto, pela dificuldade que encontram para conseguir essa cidadania, eles procuram ajuda de profissionais que orientam essas pessoas e os fazem a documentação, fazem o encaminhamento dessa documentação necessária para a montagem do processo. E análise jurídica do material, tradução para a língua do país ao qual é pleiteada a cidadania, protocolo de documentos do consulado, etc. Enfim, é uma coisa bem complicada, Quer dizer, bem complexa. Enfim, este processo, em alguns casos, leva anos para se obter a resposta. E caso tenham suas petições aprovadas, essas pessoas passam a usufruir dos direitos de cidadão daquela nação e também, obviamente, os seus deveres, Mas eu quero falar de um país, de uma nação, uma pátria, que não tem um território, não tem um governo físico e não é reconhecido pela ONU. No entanto, é uma nação real e verdadeira. Trata-se do Reino de Deus. Tem um governo, isto é, um governante, que é Deus. Tem uma Constituição, que é a Palavra de Deus. Tem um grande e poderoso exército, que são os anjos do Senhor. Tem embaixadores, tem súditos, que são os seus cidadãos. Então, mesmo não sendo um reino físico, reconhecido aqui nesse mundo, ele é o único reino que vai existir eternamente, depois que todos os reinos do mundo não mais existirem. A Bíblia o identifica com outros nomes. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Filipenses capítulo 3, verso 20, mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para alcançar a cidadania deste reino, não há necessidade de nenhuma burocracia, apenas requer uma atitude principal, sincera, diante de Deus, ou seja, o arrependimento. Como sendo um reino, possui ministérios e departamentos, como o Ministério da Provisão. Esse é um ministério novo, Mateus capítulo 6, verso 33, que diz assim: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Salmo 23, verso 1, muito conhecido nosso, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem também o Ministério da Educação. O seu sistema de ensino é muito eficaz. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 13, verso 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ou reino de Deus. Tem também a vara da infância. Mateus 19, 14, Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Tem também o ministério do trabalho. Mateus 20, verso 1.
porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Tem também o ministério da comunicação, e esse ministério ele anuncia notícias verdadeiras, somente notícias verdadeiras, não tem fake news nesse ministério. Mateus 24:7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 24:14 de Mateus: e este evangelho do reino será pregado no mundo todo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse ministério tem correspondentes por todas as partes do mundo que têm anunciado essas notícias verdadeiras. Tem também o ministério da economia. Marcos capítulo 10, verso 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ministério da saúde. Lucas 9, verso 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas. O ministério da ciência. Lucas 17, 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Tem também o ministério da cidadania. Lucas 23, 42. Então disse um dos malfeitores que estavam sendo crucificados junto com Jesus, lá ao lado de Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Naquele mesmo dia, quando Jesus estava morrendo ali na cruz por nós, ele estava trazendo para o seu reino mais um cidadão, por meio do ministério da cidadania. O ministério dos transportes, Colossenses 1:13, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ministério das relações exteriores, Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ministério da segurança pública, Salmo 78, verso 53. Guiou-os com segurança, de sorte que eles não temeram, mas aos seus inimigos o mar os submergiu. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Este reino será estabelecido para sempre. Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Oremos. Senhor, que possamos ser cidadãos fiéis no teu reino aqui, para termos o direito de participarmos do teu reino quando tu o estabeleceres definitivamente. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe grandemente e até a próxima, se Deus quiser. Amém.